e nada põe a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício vividor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não possa fazer ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarear, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus, amados, queridos, você que nos recebe, você que dedica um tempo para celebrar ao Rei Jesus conosco. Nós somos agradecidos pela sua atenção. Que Deus fale contigo poderosamente e que, como acabamos de cantar, que a sua fé esteja firmada apenas, unicamente em Jesus Cristo, o Senhor. Eu lhe convido nesta hora a fechar os seus olhos, a pausar a sua vida, as coisas, os seus afazeres. Sente, aquiete-se um pouco e ouça a voz de Deus e preste ao Senhor o seu culto. Dedique a Ele a sua atenção total e plena. Não deixe as coisas lhe atrapalhar. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor, o Cristo. Nós agradecemos porque é através dele que o Senhor nos recebe e é a Ele que rendemos toda a nossa adoração. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, que Ele tenha em nós a liberdade para trabalhar, para operar. Que o Senhor atue poderosamente nas nossas vidas. Que não haja em nós corações resistentes ao agir do Teu Espírito, Senhor, mas que de forma sobrenatural, como só Tu podes agir, haja quebrantamento, haja arrependimento, haja edificação da Tua igreja, pelas nossas simples e humildes vidas. Nós agradecemos, Deus, pela vida eterna. Nós pedimos a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar celebrando, porque Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. A palavra registra, na carta de Paulo aos Filipenses, ele convida inclusive a abrir a sua Bíblia nesta hora, capítulo 2, versículo de número
Mas do 5 até o 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a sua boca, que a sua língua confesse, que os seus joelhos se prostrem diante do único digno de receber a honra, a glória, a força, o poder para todo sempre. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. vamos orar. Amado Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, o privilégio de erguer a voz a Ti, de se achegar ao Teu trono. Ajuda-nos a fazer isso da forma que Te agrada. O Senhor só recebe se nos achegarmos em Cristo, isso é verdade. Que estejamos de fato em Cristo Jesus. Que de fato derramemos diante do Senhor toda a nossa vida, diante do Teu altar, Senhor. Que abramos o nosso coração por inteiro, porque o Senhor nos conhece por inteiro. Nós queremos entregar a Ti, Deus,
o controle total de nossas vidas, o controle completo, Senhor, das circunstâncias. Não que o Senhor não tenha o controle, mas é que nós relutamos em descansarmos, Senhor. Nós temos o vício do pecado de querer controlar as coisas. E quebramos a cara, porque nada podemos controlar, Senhor. Por isso queremos nos render a Ti, de forma completa, pedindo o Teu auxílio, pedindo o Teu socorro, em nosso favor, em favor da Tua igreja, fazendo-nos firmes, fortes na Tua palavra, Senhor. Quantos são os que estão como o vento, ó Deus, sendo levado por todo tipo de doutrina falsa, demoníaca das trevas, que nada tem a ver com a Tua palavra. Ó Deus, que os Teus servos sejam poupados do engano, mas que o Senhor, pelo Teu Espírito, Deus, crie em nós um coração obediente e submisso à Tua vontade, desejoso de ler e conhecer a Ti pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que estão agora chorando pela perda do seu ente querido. Que o Teu consolo venha sobre estes. Nós pedimos por aqueles pais que estão agora desesperados por causa do resultado, Senhor, de uma criação defeituosa, sem limite, sem controle, ou muitas vezes não foi nem isto. Por algum propósito, jovens criados de maneira correta se desviam do caminho reto e se envolvem com a criminalidade, causando desespero aos seus pais. Quantos que nesta hora desesperados choram porque o seu ente encontra-se acamado, encontra-se entubado em uma UTI, ou encontra-se sendo encaminhada para uma emergência por causa de problemas de saúde. Ó Deus, a quem temos nós senão ao Senhor? Ajuda-nos a buscar em Ti o nosso refúgio. Deus, por favor, tenha de nós misericórdia e nos dê discernimento espiritual das coisas que nos acontecem. Que de fato estejamos confiantes de que o Senhor está no controle de tudo e que, como diz a Tua palavra, seja na vida, seja na morte, que o Teu nome seja glorificado em nós. Tão somente pedimos, ajuda-nos a permanecer firmes em Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu servo, abençoa os pastores e as suas famílias. Concede a eles o Teu alento, Senhor. Ajuda-os com a sobrecarga do trabalho, a ter alívio no Senhor. Levanta homens e mulheres, guiados pelo Teu Espírito, Senhor, a auxiliar os Teus servos na obra que o Senhor tem confiado a eles. Nós agradecemos por esta igreja, nós agradecemos por esta pessoa que agora ora conosco a Ti. Que ela seja alcançada pela Tua ação, pelo Teu toque curador. Que o Senhor cure o seu espírito, que o Senhor transforme a sua vida, que o Senhor abra os seus olhos para enxergar o propósito do Senhor para ela. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Saber que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, para declarar ao Rei Jesus a glória devida ao nome dele, reconhecendo-o como o soberano sobre todas as coisas. Que bom é fazer parte da família que, de forma espontânea, conduzida pelo Espírito de Deus, agora
já faz isso. Porque aquele grande dia vai obrigar, mas que você não espere, que ao ouvir a mensagem da cruz, as boas novas de Cristo Jesus, que ao sentir o Espírito tocar em seu coração, você possa se render aos pés dele, submetendo-se ao senhorio dele, reconhecendo a soberania. É isto que toda língua e todo joelho, de todas as tribos, de todos os lugares, de todas as eras, naquele grande dia irá fazer. Esta hora você tem a oportunidade de adorá-lo com o reconhecimento de que todas as coisas, de que você é do Senhor, de que os teus bens pertencem a Ele, de que as finanças e provisões, os recursos financeiros, tudo o que tem sob os teus cuidados pertence a Ele. A Igreja de Cristo faz esse reconhecimento, separando e devolvendo à Igreja, à casa do Senhor, a 10ª de tudo que lhe vem às mãos. Mas não é aí que para o reconhecimento. A igreja também expressa a sua gratidão por tudo que Deus dá, quando, além da 10ª, que é o dízimo, separa e consagra e dedica a Ele ofertas. Ofertas para missões, ofertas para alguma ação especial, ofertas simplesmente por ofertar. Que Deus toque o seu coração e te faça generoso, abundante na obra dele. Porque quando Deus abençoa, é com esta finalidade. É para que transbordemos de boas ações, em generosidade. Nós vamos entoar ao Senhor um cântico para nos auxiliar a entender o que é esta hora. Esta hora é para a igreja, para você que pertence ao corpo de Cristo, para você que já reconheceu a soberania dele sobre sua vida. Você que busca pela graça de Deus e condução do Espírito ser um adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me contar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Louvado seja o Senhor, que nos dá o privilégio de ser trabalhado por Ele, operado pelo seu Espírito, a se tornar um adorador por excelência. Curva sua cabeça, vamos orar nesta hora. Vamos convidar nossa irmã Joana para expressar a gratidão ao Senhor, que é o mordomo daquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelas obras, pelos dízimos, pelas ofertas, pelos desafios missionários, pela equipe que administra os recursos na Igreja de Jesus em toda esta terra. Que Deus conceda sabedoria e direção para que faça o uso adequado dos recursos que o Senhor tem trazido à sua casa.
Nós vamos orar quando nós vamos nessa hora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus de amor, bondade, misericórdia, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito através da vida dos teus filhos, ó Senhor. Filhos esses que têm permanecido, ó Deus, fiel diante do Senhor, entregando os teus dízimos, entregando as tuas ofertas, porque tudo te pertence, tudo é do Senhor, tudo vem de ti, ó Deus. Nós estamos apenas devolvendo com alegria e gratidão aquilo que é do Senhor. Ó Pai, que o Senhor continue a tocar em nossos corações, fazendo com que Ele, ó Deus, continue fiel a Ti todos os dias de nossas vidas, enquanto nós, ó Pai, vivemos aqui nesta terra. Que em todo tempo nós possamos lembrar de devolver tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que é do Senhor, através de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai. Não nos deixe perecer o pão de cada dia, mas continue a abençoar, ó Pai, cada um dos lares, derramando a tua provisão como o Senhor tem feito. É em nome de Jesus que oramos, crendo, ó Deus, que o Senhor falará ao coração de cada um dos teus filhos conforme a tua palavra. É em nome de Jesus que agradecemos, hoje e sempre. Amém. Verbo vivo, veio em nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és o profeta, o agitador qualquer. Meu Espírito me revela que tu és ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Louvado seja o Senhor, que nos convida com ousadia a adentrar o seu trono, trono onde achamos graça e misericórdia em tempo oportuno. Nós vamos orar nesta hora, intercedendo pelo socorro do Senhor, pela força do Senhor, pelo auxílio do Senhor. Nós vivemos dias em que para muitos é desesperador, é desesperançoso. Há muita desesperança, há muito medo. Muitos estão chorando a perda do seu ente querido, a perda de alguém próximo, ou estão sofrendo com algum amado seu ou amada que esteja adoentado, em situação desenganada, pelos médicos. Deus é quem tudo pode. Ele não promete todas as curas, mas Ele promete a única que não há solução aqui na terra, que é a cura para o pecado. Essa solução veio dos céus. O pão vivo que veio do céu, o Cordeiro de Deus para tirar o pecado
esta cura só Ele pode dar, e Ele dá aos que Ele chama para a vida em Cristo. Que Ele te conceda esta vida. Que você esteja escrito no livro de Deus. Seja um escolhido dele. Se esta noite você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Louvado seja o Senhor. Vamos à palavra. Eu lhe convido nesta hora a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós leremos do verso 3 ao verso 9. Mas antes vamos agradecer e pedir a Deus a sua direção. Obrigado, Pai, pela tua palavra disponível a nós nesta hora. Precisamos da direção do teu Espírito para entender o que de fato o Senhor tem a nos falar nesta hora. Por favor, ó Pai, tira de nós toda soberba, todo orgulho, toda altivez. Não somos nada sem a tua graça. Mas, mesmo não sendo nada, com a tua graça, Deus, somos edificados pela tua palavra. Usa-nos como instrumentos para isto, Senhor. Que o teu Espírito fale conosco e nos conduza a uma vida de obediência, em nome de Jesus. Amém. O texto diz o seguinte, Marcos 14, verso 3 ao 9. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, um leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo, de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si, por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro seria dado aos pobres. E eles a criticavam. Jesus, porém, disse, deixai-a. Por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Esse é o texto que nós iremos, pela graça e direção do Espírito de Deus, estudar e compartilhar nesta hora. A adoradora ungiu o corpo do rei para o sacrifício em resgate de muitos. Este é um breve resumo, a grande ideia deste pequeno texto. A adoradora ungiu o corpo do rei para o sacrifício em resgate de muitos. O que de fato esta cena registra? Se olharmos o verso 1 e 2, a mensagem anterior falou sobre isso. Nós vemos enquanto as autoridades religiosas conspiram a prisão e o assassinato do Senhor Jesus, esta cena registra que em Betânia, um povoado perto, próximo de Jerusalém, um jantar lhe é preparado. E o seu corpo é ungido para o sepultamento. É imprescindível, irmãos, lembrarmos o contexto deste evangelho. Para quem Marcos escreve? Deus, através de João Marcos, escreve aos cristãos que estão em Roma e que estão sob forte e intensa perseguição e sofrimento. João Marcos apresenta a eles quem é o Jesus em que creram.
Basta olhar alguns versos deste livro. No capítulo 1, verso 1, por exemplo, o autor afirma que escreve sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Marcos tem convicção de quem é Jesus, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele apresenta progressivamente neste Evangelho o caráter messiânico e divino de Jesus, a sua autoridade sobre todas as coisas. O foco, portanto, e o fim de toda a narrativa deste Evangelho ecoa a resposta à grande pergunta levantada por ele. A grande pergunta é: quem é Jesus? Todas as narrativas vão levar o autor a descobrir quem é Jesus. Vai revelar a identidade de Jesus. Por exemplo, nós vemos o autor afirmando quem é Jesus no verso 1 do capítulo 1. O Filho de Deus. No verso 11, nós vemos Deus com a sua voz declarando: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Deus vai repetir esta mesma fala, ou uma fala semelhante a esta, no monte, quando Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, e leva ele para um lugar reservado, onde Moisés e Elias lhe aparecem, e ele é transfigurado, ele revela a sua gloriosa natureza aos discípulos, aqueles 3 discípulos. Eles ouviram, é o que diz o capítulo 9, verso 7. Veio uma nuvem que os cobriu os discípulos cobriu Jesus e Moisés e Elias, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então, Marcos apresenta o Pai afirmando quem é Jesus. Marcos registra em vários momentos os demônios declarando quem é Jesus. Capítulo 1, verso 23 e 24. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que gritou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Narrativas semelhantes a essas, Marcos registra que os demônios constantemente falavam sobre quem era Jesus. O verso 34 diz que ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles, os demônios, sabiam quem era Jesus. Mas algo semelhante se repete no capítulo 3, verso 11, você pode consultar na sua Bíblia, e no capítulo 5, versos 6 e 7. Então Marcos apresenta Pedro, pelo Espírito Santo, declarando quem é Jesus. Isso está no capítulo 8, no versículo 29. Está escrito assim: Então ele, Jesus, lhes perguntou: Mas vós, está falando com os discípulos, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: Tu és o Cristo. Bartimeu também reconhece Jesus como Cristo quando declara, pedindo socorro, grita, sem se importar com as vozes que dizem: Cale-se, deixe o mestre vai. Ele gritava: Jesus, filho de Davi. Esta é uma expressão, é um título que denuncia o Cristo. Ele viria da descendência de Davi, ele seria chamado filho de Davi. Há uma série de apontamentos, de profecias, de promessas de Deus a Davi, a sua descendência, de que da descendência dele viria o ungido dele, de Deus, que iria reinar, um reino que não teria fim. Muito já foi falado sobre isso. Bartimeu reconheceu, e Marcos registrou isso. Marcos também registrou
pouco antes de relatar o que está no capítulo 14, no capítulo 11, verso 7, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então Marcos registrou a multidão em Jerusalém, aclamando Jesus como o Cristo. Como eles fizeram isso? Quando estendiam as suas vestes, quando estendiam ramos que haviam cortado dos campos, para que Jesus, montado em jumentinho, entrasse em Jerusalém. Mas eles não fizeram apenas isso. Além de estender suas vestes e os ramos, para que Jesus passasse por eles, eles clamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles saudavam o socorro vindo de Deus em favor deles, no Cristo, que estava ali presente, montado em jumentinho, entrando em Jerusalém. Então Marcos está apresentando para a igreja em Roma quem é Jesus. E esta cena que nós acabamos de ler no capítulo 14, o que ela apresenta? Ela apresenta a adoradora ungindo o corpo do rei para o sacrifício e resgate de muitos. Ao ungir antecipadamente o corpo de Jesus, aquela mulher está afirmando com clareza que Jesus é o Cristo, o Filho do homem que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ela estava declarando que a sua morte sacrificial, que ele tanto falou aos discípulos, estava se aproximando. Prestemos atenção em alguns pontos. Primeiro, onde esta cena ocorre? Esta cena está acontecendo em Betânia, é o que diz o verso 3, na casa de Simão, conhecido como o leproso. Não é que ele era leproso, ele tinha sido leproso para ter esse apelido, porque os leprosos não tinham permissão de permanecer na convivência com a sociedade. Eles eram isolados, excluídos. Então, certamente este Simão tinha sido leproso e tinha sido curado, mas não é relevante para o momento. Não é relevante para os seus autores saber que Simão é este. Certamente eles sabiam, mas não há detalhes de sua cura, se ele foi aquele leproso registrado no próprio livro de Marcos, mas não é esse o foco. O foco é a casa deste Simão, que ficava em Betânia, um povoado próximo de Jerusalém, recebe Jesus em um jantar. O que é que está acontecendo? Eu acabei de dizer, um jantar é oferecido a Jesus. Aqui está no verso 3. Ele estava à mesa. Estar à mesa é estar reclinado para a refeição. Mas se nós olharmos o Evangelho de João, capítulo 12, verso 2a, vai ficar claro para a gente: ofereceram-lhe ali um jantar. Porque o capítulo 12 registra esta cena que acabamos de ler. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ofereceram-lhe ali em Betânia um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E continua o texto trazendo um pouco mais de luz, um pouco mais de detalhes ao que Marcos relatou. Então é isso que está acontecendo, é um jantar oferecido a Jesus. Quem é que está presente? Nós já vimos que Jesus está presente. Se nós procurarmos o texto de Mateus, capítulo 26, verso 8, que é um registro sobre outra ótica que Mateus fez, nós veremos no versículo 3, Mateus 26, versículo 8, está escrito assim: quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Então, Mateus identifica que aqueles que Marcos diz de forma oculta, Marcos diz que alguns se indignaram. Mateus diz que esses alguns eram os discípulos que estavam ali com Jesus. Então, Jesus está presente,
os discípulos estão presentes, mas João capítulo 2 e 3, nós lemos o 2. Ofereceram-lhe ali um jantar, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Verso 3, parte A diz: então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, estavam também presentes. João identifica que a mulher que faz aquele ato é Maria. Então fique claro para nós quem está presente: Jesus, os discípulos, Lázaro, suas duas irmãs, e é bem provável que um anfitrião da casa, Simão, muito embora ele não tenha evidência aqui, ele não esteja em destaque. O destaque é para o rei, que está sendo ungido antecipadamente para a sua morte sacrificial, para o sepultamento. O que é destacado nesse texto? Se formos a João capítulo 12, verso 3, nós veremos Maria se aproximando do mestre com um vaso de alabastro, contendo um bálsamo muito valioso, e sem medidas, Maria quebra aquele vaso, derrama o conteúdo, derrama todo o unguento, todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. É o que diz o verso 3, Maria, capítulo 12, verso 3 de João 12, 3. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com perfume de bálsamo. João, pelo seu propósito, identifica que Maria derrama nos pés. Mas a verdade é que não é que é mentira, mas é que foi derramado na cabeça de Jesus. E o óleo, e o unguento, e o bálsamo escorreu até os seus pés. E Maria, ajoelhada sobre os pés do mestre, usou seus cabelos para enxugar. Aquele ato foi um ato de unção, de humilhação e reconhecimento do mestre, do seu Senhor. Em gratidão ela estava fazendo aquilo. Observe que a casa se encheu com perfume. Uma atitude nobre daquela mulher ao ungir o corpo do rei, que seria sacrificado em resgate de muitos. Mas também entra em evidência a indignação dos discípulos. João, capítulo 12, a partir do verso 4, vai registrar que aquela indignação dos discípulos foi expressada por Judas. Assim diz o verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Foi esta indignação exclamada por Judas. Pois é. Mas João comenta que a intenção de Judas não era que o dinheiro fosse dado aos pobres. João identifica Judas como um ladrão. É o que diz o verso 6. Ele não disse isso. Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então, 300 denários, o salário de quase um ano de um trabalhador braçal, seria muito, muito para aquela época. Assim como se atualizasse, seria muito para a época de hoje. Então, o que ele tinha intenção era de roubar, não era de ter uma boa obra aos pobres. Contudo, apesar dessa reação, apesar dessa indignação dos discípulos, olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo de número 14, verso 8. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Isso é uma parte da fala de Jesus. Jesus destaca que aquela mulher, Maria, identificada por João, praticou uma boa ação para com ele.
ungiu por antecipação o corpo dele para o sepultamento. Não que ela tivesse noção de como seria o sepultamento de Jesus, porque foi rápido. Mas ela, ao fazer aquele ato, ao derramar sobre o seu corpo aquele unguento, Jesus diz: Deus a usou para me ungir antecipadamente. Com o ato de ungir Jesus, Maria discerniu espiritualmente que o Cristo logo iria morrer, sacrificialmente, em resgate de muitos. A adoradora ungiu o corpo do rei para o sacrifício em resgate de muitos. Exatamente. Os israelitas, eles tinham um profundo respeito pelos seus mortos. Eles não aceitavam nem o desdém dos gregos para com o corpo do morto, nem a admiração, que era quase uma adoração prevalente no Egito. Eles buscaram um equilíbrio. Eles enxergavam no seu morto, no corpo daquele que morreu, a forma como tratavam o corpo era um ato de amor, em memória do que havia morrido. Era um ato de respeito. Eles costumavam envolver o corpo do morto em panos e enchiam o corpo de especiarias, de óleos perfumados. Faziam isso para neutralizar os odores da decomposição. E depositavam muitas especiarias em jarros ao lado do corpo. Para quê? Para que amenizasse os odores, porque era comum durante o primeiro ano da morte o sepulcro ser visitado, não que se abrisse, não, mas o odor exalava. Para amenizar aquele odor, era este o ato que se fazia em respeito ao corpo do morto. Hoje nós vemos, Maria não viu isto, aquela mulher não viu, mas de forma profética Deus a usou para anunciar isso. Porque nós hoje lemos as Escrituras e vemos que não houve tempo para realizar completamente os atos de preparo do corpo de Jesus para o sepultamento. Não. A sua morte ocorreu às vésperas do Shabat. Pouco tempo houve depois da sua morte para que José de Arimateia fosse a Pilatos pedir autorização para tirar o corpo de Jesus e colocá-lo em um sepulcro. Pouco tempo. Pilatos autorizou. Mas imagine o tempo para, da morte de Jesus, que foi a hora terceira, ou seja, 3 horas da tarde, tinha 3 horas, para o término, para o início do Shabat. E o que acontece? É o tempo de José ir até Pilatos, pedir autorização, trazer lençóis. O texto, em outro momento, vai registrar que Nicodemos leva junto uma quantidade muito grande de jarros com as especiarias que seria colocada ao lado, mas ele simplesmente tirou o corpo de Jesus, enrolou no lençol, colocou o que pôde de especiaria e depositou no sepulcro. Não houve um preparo adequado como se costumava ter. Outra prova disso é quando as mulheres, no domingo, no primeiro dia, o dia da ressurreição, as mulheres se dirigem ao sepulcro onde o corpo de Jesus foi colocado, levando as essências aromáticas e os perfumes preparados, porque não houve tempo de fazer todo o processo com o corpo, todo o procedimento. Muito embora Maria não soubesse de como aconteceria, ela compreendeu que Jesus era o Cordeiro Pascal, que seria sacrificado em resgate de muitos. E o que ela faz? Ela faz o melhor que pôde. De forma desprendida das coisas materiais, ela derramou todo aquele unguento, ao ponto de escorrer até os pés do mestre. A adoradora ungiu o corpo do rei para o sacrifício em resgate de muitos. Marcos apresenta aos cristãos mais uma evidência que prova ser Jesus, o Cristo de Deus, que sacrifica a sua vida em resgate de muitos.
e que eles, os cristãos, não deveriam estar apegados às coisas da presente existência, como os discípulos estavam. Que desperdício, eles disseram. Mas devem estar desprendidos das coisas materiais por amor à causa do Senhor Jesus e do seu Evangelho, como aquela mulher estava. Aquela mulher derramou todo aquele unguento. Eu e você, quando vamos nos perfumar, nós costumamos pegar um pouquinho do perfume. Ela não teve essa medida. Ela não teve essa preocupação. Ela deu todo o perfume que tinha. Aquele perfume de valioso aroma, de grande preço. Ela deu tudo. Ela deu o melhor. Qual é a aplicação que nós temos desse texto para as nossas vidas? Nós destacamos que esta adoradora, ela compreendeu que nada temos e que o melhor não pertence a nós. Aliás, nada nos pertence. Nós apenas administramos o que o dono nos dá. Ela compreendeu isso. Ela não foi mesquinha, ela não foi avarenta, materialista, não. Ela agiu com generosidade, com desprendimento. Ela ofereceu o melhor para o dono. Por isso aquela atitude escandalizou os discípulos. Mas ela não pensou na reação dos seus semelhantes. Não. Ela entendeu que ao rei, o melhor, não o resto, não a metade, não pouco. Isto prova que ela crê em Jesus como o dono, o Cristo, o ungido, o Verbo que no princípio já existia, estava e era Deus, estava com Deus e era Deus, e por meio de quem tudo foi criado, e por meio de quem tudo é mantido. Ele é o Rei, o Criador, doador e mantenedor de tudo. E ela compreendeu isso. Nas Escrituras nós encontramos vários exemplos de homens e mulheres que agiram de forma semelhante, compreendendo que tudo é do Rei. Nós destacamos, por exemplo, Abel. Ele separou o melhor das primícias do rebanho que ele cuidava. De quem era o rebanho? Do dono, que tinha confiado a ele cuidar daquele rebanho. O que ele faz? Ele separa o melhor do seu rebanho e o oferece ao dono, a Deus. Por isso o Senhor recebe aquela oferta. Por quê? Porque aprovou o adorador que a entregou. Aprovou a motivação que levou Abel a fazer aquela oferta. Mas Deus rejeitou a oferta mesquinha e descuidada de Caim. Por quê? Porque ele ofereceu qualquer coisa, de qualquer jeito. Aquela mulher não ofereceu qualquer coisa. O que você tem oferecido ao rei? Ao Rei dos Reis, ao dono de tudo que está em suas mãos, ao dono de sua vida. Será que tens oferecido uma vida de adoração, dedicando o seu melhor a Ele, ou uma vida desleixada, despreocupada, sem zelo, mesquinha, egoísta, entregando nada ou entregando o que sobra ao Rei dos Reis? Será qual a sua situação? O dono de tudo não economizou na sua entrega. O próprio Deus, sendo dono de tudo, apesar de sermos rebeldes, desobedientes e mortos nos delitos e pecados, Ele deu-se em Cristo como sacrifício para resgatar para si mesmo um povo advindo de toda língua, tribo e nação, formando um povo santo, exclusivo, eleitos para herdarem um lugar incomparável. Ele não economizou ao preparar um lugar para o seu povo. A cidade santa de Jerusalém, diz Apocalipse capítulo 21. A cidade santa da parte de Deus. O autor descreve que a glória desta cidade
resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Ele continua com uma descrição muito detalhada. Ele diz: o muro é construído de jaspe, a cidade é de ouro puro, os fundamentos do muro estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. As portas, são 12 portas, cada porta era uma grande pérola, uma única pérola. Imagine. A praça da cidade era de ouro puro. O Senhor não economizou na sua entrega, no preparo do lugar que vai levar o seu povo. Se você é povo de Deus, estás respondendo à altura a esta entrega do Mestre? Você que ainda não crê em Jesus, a aplicação que temos é: creia. Ele é o Cristo que dá a sua vida em resgate de muitos. Se nele cremos, o resultado é: daremos não só a vida, mas também os bens e os recursos que Ele nos deu. Estes estarão ao seu dispor, para a sua glória. É assim que está a sua vida? É assim que estão os seus bens e os seus recursos disponíveis ao Mestre? Ou estás apegado às coisas materiais, de forma que com mesquinheza estás vivendo a vida que Deus te deu? Conclusão, irmãos. Aquela mulher adoradora, ela fez o que pôde e fez o melhor. Ela ungiu por antecipação o corpo de Jesus para o sepultamento, pois creu ser Ele o Cristo de Deus. Aquele ato representou um desperdício para os discípulos, mas para Jesus foi um ato de adoração. Por quê? Porque ela deu o melhor para o dono. Assim é a vida do verdadeiro discípulo. A semelhança da adoradora que ungiu o corpo do rei para o sacrifício em resgate de muitos, a vida do discípulo é como uma loucura para os que não creem. Mas é adoração para o seu Senhor. Irmãos, queridos, importa ser aprovado por Ele, pelo Rei dos Reis, e não pelas pessoas que nos cercam. Não busque a aprovação das pessoas. Não se preocupe com o que elas irão dizer. Se o Espírito de Deus lhe conduz a uma ação desprendida, não resista. Adore, faça. Mas você que está ouvindo essa mensagem, o que importa para você? É o que as pessoas pensam sobre você? Ou é o que o Senhor Jesus diz? Aí eu lhe pergunto: o que será que Ele está dizendo a seu respeito? A respeito da sua vida, o que Ele diria? Desta mulher foi dito: em verdade lhe digo, em todo o mundo onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Está registrado para a memória dela espalhar-se em toda a humanidade, quando tomar conhecimento do Evangelho. Aqui estamos nós mais uma vez, sendo e vendo o cumprimento desta palavra. Nós vimos Deus, através de João, registrar que Judas, apesar da oportunidade de viver com o Mestre, o dono, está registrado que ele era ladrão. O que está registrado sobre a sua vida? O que Jesus registrou sobre a sua vida? O que será dito naquele grande dia? Eis aqui um verdadeiro adorador, como aquela mulher que ungiu o corpo do Mestre, do Rei, para o sepultamento, para o sacrifício em resgate de muitos.
Será que é esta a mensagem que será dita a teu respeito? Ou nada se dirá a seu respeito pelo Mestre, senão aparta-te de mim? O seu estilo de vida vai demonstrar se você será aprovado naquele dia, porque já foi aprovado, resgatado e liberto dos pecados, ou se você será rejeitado. O seu estilo de vida declara se você é um adorador ou se não é um adorador. Se teu interior arde por declarar Jesus como seu Senhor, nesta hora, se o Espírito falou ao seu coração e você entende que não é um adorador, mas se arrepende de não ter sido e deseja ser, abra para Jesus o seu coração nesta hora. Submeta-se ao senhorio dele. Não resista ao Espírito Santo. Receba Cristo como seu Senhor, pois Ele é o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida sacrificialmente em resgate de muitos pecadores. Seja você mais um resgatado para esta família, que há de herdar e receber aquele reino, o reino de Deus, cuja cidade santa é de ouro, as ruas são de ouro, os muros são de todas as sortes de pedras preciosas. E que Jesus falou aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus também em mim. Na casa dele, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não houvesse, eu já teria dito, mas eu vou preparar lugar para vocês. E virei para pegar vocês e levar vocês para estarem aonde eu estiver. Jesus virá. Que você seja encontrado como um adorador. Vamos orar, agradecidos por esta preciosa mensagem, por esta palavra. Te louvamos, ó Rei dos Reis, dono de todas as coisas, soberano, porque a tua palavra nos foi anunciada nesta noite, mais uma vez. Que ela gere em nós vida, que o teu Espírito fale conosco com clareza e nos quebrante, Senhor, para uma vida de adoração, para uma vida de entrega, de obediência, imitando aquela mulher que adorou a Ti, ungindo o corpo do Rei para o sacrifício e resgate de muitos. Que assim seja a nossa vida, uma vida de adoração plena a Ti, Jesus. Conduze-nos, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Assim nós oramos, pedindo ainda em favor destes que, arrependidos, confessam e solicitam o Teu auxílio nesta hora. Ó Deus, ó Cristo, entra nas suas vidas, transformando-as. Faz delas uma nova criatura. Que o Teu Espírito crie nelas um novo coração. Um coração puro, um coração obediente, Senhor. Um coração adorador. Que assim seja com a Tua igreja, edificada na Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Nós vamos a uma mensagem cantada nesta hora, que você possa refletir e expressar o seu desejo, através dessa canção, de ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova o Espírito inabalável. Não retires de nós o Teu Espírito. Não retires de nós o Teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometer.
é tão fácil. Mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero que dá pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Esse é o propósito dele para os seus filhos. Te louvamos, Pai, por este culto. Pelo privilégio de dar a Ti esse tempo de nossa vida, ouvindo a Tua palavra, entoando cânticos ao Teu nome, sendo por eles edificados, sendo pelo Teu Espírito consolado e constrangido a reconhecer a soberania do Cristo, do Senhor Jesus, da Sua grandeza. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Que esta semana seja uma semana de vitória sobre o pecado, sobre a nossa natureza humana, Senhor. Ajuda-nos a vencê-la diariamente e a glorificar o Teu nome com uma vida santa, pura e de total adoração a Ti. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Que Ele te abençoe, te faça resplandecer sobre o teu rosto a bondade dEle, te dê um coração puro, te dê vitória nesta semana sobre o inimigo, sobre este mundo, sobre esse sistema caído, sobre a sua carne. Que você honre a Jesus durante todos os dias que Ele te deu nesta terra, para a glória dEle. Um grande abraço e agradecemos pela sua disposição em nos acompanhar. Toda glória a Jesus, toda glória a Ele. Não esqueça de curtir o canal e de compartilhar, para que consigamos alcançar a meta de 1000 pessoas inscritas, para que assim haja mais facilidades no anúncio do Evangelho por esta ferramenta. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.